É Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Bom dia, mas bom dia mesmo. Você que está conosco nesta belíssima manhã de quinta-feira, hoje 9 de julho, hoje comemora-se o Dia do Ancião e também uma data histórica cívica da nossa pátria, quando em 1932 ocorreu a chamada Intentona Comunista. O nosso povo tem uma memória muito curta e talvez não lembrem no passado que esse país quase que chegava a abraçar essa ideologia. Hoje ainda continuam alguns defensores lutando para que esta nação volte a abraçar ou aceitar por uma minoria essa ideologia política. Por isso nós precisamos de orar muito por nossa nação, por nosso país, pois o Brasil, para muitas dessas nações, ela tem se tornado vista como um celeiro, onde aqui pode funcionar para esses países como uma fazenda em que se tem de tudo, agricultura, alimento para todos esses países. E aí é por isso que nós precisamos de orar, jejuar e clamar por esta nação, porque para alguns ela está caminhando realmente para esse lado, né? Para a esquerda, e é bom que a gente esteja atento, orando, jejuando e clamando por nossa pátria, o que faremos dentro de instantes. Mas eu quero lembrar que hoje, por ser o Dia dos Anciãos, nós pedimos e fazemos uma recomendação. Enquanto não houver esta abertura, essa flexibilidade para os idosos, eu espero que você continue a ficar em casa, até porque os idosos são pessoas de riscos. E aí é bom que você preserve um pouquinho mais, tenha um pouquinho de paciência à sua saúde, porque o idoso é muito vulnerável a essa infecção, a ser infectado por essa doença. Enquanto não houver, enquanto as autoridades na área da saúde não descobrir isso que você sabe, que eu estou falando, é pena que a gente tem que ficar realmente cuidando cada um de si. É bom que você se previna. Você que é idoso, brevemente, muito em breve, nós vamos ter a oportunidade de fazer essa abertura, de haver essa flexibilidade para os idosos poderem participar das nossas reuniões, dos nossos cultos presenciais. Nesta manhã, o reverendo Hernandes Dias Lopes vai estar falando sobre um tema cidade. Cidade é o tema da letra à palavra. E ainda estaremos ouvindo a continuidade do Salmo 23, tratando sobre a soberania de Deus, a supremacia de Deus, o Senhor. Nós vemos que de Gênesis a Apocalipse, como eu tenho dito, o Senhor tem se manifestado em toda a história, desde a criação até o último livro da Bíblia, Maranata, que diz assim: Ora vem, Senhor Jesus. É com esta mensagem que nós estamos tentando mostrar aos nossos amigos e telespectadores, internautas, que nós precisamos de ler diferente, com outra visão, porque não foi por acaso que Davi iniciou este salmo dizendo o Senhor, artigo definido. E ele estava ali querendo dizer que Deus é soberano, Deus tem a supremacia, Ele tem a eficácia de dirigir, de governar e de administrar tudo que foi criado. Fiquemos, portanto, nesse iniciozinho do programa, no Cada Dia da Letra à Palavra, com o reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre cidade.
Brasil tem hoje mais de 200 milhões de habitantes. Mais de 70% desta população vive hoje nas cidades, nos grandes centros urbanos. A cidade tem suas vantagens, tem sua atração. Nós encontramos na cidade alguns benefícios, como, por exemplo, a saúde, a educação, o transporte, a mobilidade, as facilidades e oportunidades da vida. A cidade oferece também seu glamour, seu prazer, o lazer, a cultura, a interação com as pessoas. Tem muitas coisas boas que borbulham da cidade, mas também tem suas desventuras, tem seus riscos, tem suas ameaças. Por exemplo, a questão das drogas, da violência, a questão da solidão. Você pode viver na cidade com significado, tendo uma vida abundante, tendo uma vida feliz. Você pode criar pontes de contatos, você pode relacionar-se com mais pessoas, influenciar mais gente, ser uma bênção na vida das pessoas. Você pode, sobretudo, na cidade, experimentar um relacionamento com Deus, abundante, superlativo, e ter uma vida plena e feliz. Na verdade, onde quer que você esteja, seja num grande centro urbano, numa grande metrópole, ou numa pequena cidade, ou mesmo no campo, você pode conhecer a Deus. Você pode experimentar o amor de Deus jorrando em seu coração. Você pode ser abençoado e ser uma bênção para muita gente. Então, viva uma vida com propósito. Viva de tal maneira que Deus seja conhecido na sua vida e através da sua vida. Escolha ser uma bênção dentro da sua casa, no seu trabalho. Por onde você andar, você pode ser um agente da graça de Deus na vida das pessoas. Viver na cidade é um grande privilégio, é uma grande bênção. Aproveite então as grandes oportunidades da cidade. Escolha viver uma vida feliz e abençoadora dentro da sua casa, na sua escola, na sua universidade, no seu trabalho, sendo um influenciador da cidade e uma bênção de Deus na sociedade onde você vive. Eu tenho dito para os irmãos que Deus, durante esses 4 meses, eu me debrucei no Salmo 23. E esse Salmo nunca mais eu deixei de estudar. Ainda hoje eu estou estudando. Lições preciosíssimas Deus tem me falado através desse Salmo. Eu não vou ler todo o Salmo hoje. Eu vou ler apenas a primeira frase, que eu já falei sobre o Senhor. E aí eu convido vocês a citarem comigo. O Senhor é o meu pastor. Outra vez, irmãos. O Senhor é o meu pastor. Nas 2 últimas pregações, vocês ouviram a nossa afirmação da declaração do rei Davi em definir o Senhor como único soberano. Hoje nós vamos falar sobre o seu servo que viu no Senhor o seu único, soberano e verdadeiro, majestoso, magnífico, único pastor. E eu queria, nessa oportunidade, deixar esse versículo primeiro, o Senhor é o meu pastor. E agora eu peço que você bata no seu peito e diga assim: o Senhor é o meu pastor. Pronome possessivo, que nós precisamos de tomar posse
diante das circunstâncias, diante das dificuldades, diante dos problemas pelos quais nós passamos. E eu queria dizer para vocês que o sujeito evidencia que o Senhor, quando Davi usou, é o meu, ele usou o pronome possessivo porque ele tinha tomado posse do senhorio, da soberania desse Deus. Eu pretendo hoje começar esse sermão citando 3 jargões muito propagados por cada um de nós. E esses jargões, eles não traduzem que o Senhor realmente seja considerado como Deus único, poderoso, soberano e verdadeiro. E o primeiro jargão é muito conhecido, está nos para-choques dos caminhões, onde lemos: fé em Deus e pé na tábua. Será que esse jargão traduz a fé nesse Deus único, soberano e verdadeiro? Eu estive examinando um autor de um livro que tem o citado provérbio: fé em Deus e pé na tábua. O nome dele é Roberto da Mata. E nesse livro ele trata de muitos tipos de acidentes no trânsito. Daí porque está nos para-choques traseiros de muitos caminhões. Fé em Deus e pé na tábua. Diga-se de passagem, meus irmãos, que essa frase, ou esse jargão, descreve, como ele no livro traduz, que o nosso trânsito no Brasil é uma loucura. Dezenas, se não centenas e milhares de pessoas são mortas, tanto transeuntes como também pessoas que estão dirigindo seus automóveis. E a maioria deles por embriaguez, por imprudência. Essa expressão fé em Deus e pé na tábua não combina em se adicionar Deus a mais alguma pessoa, porque existem muitos padroeiros, muitos protetores. São Jorge é um deles, dos caminhoneiros. Se todos aqueles que acreditam nesse jargão realmente constituíssem o Senhor como soberano único, não precisava de ter mais um santinho ou mais um ajudante. Deus não precisa de ter alguém para ser adicionado, senão Ele unicamente, somente Ele. Para que nós tenhamos uma ideia, as estatísticas, segundo o IBGE, mostram que 40 mil pessoas são mortas por acidentes. Dessas 40 mil, para cada morte, 7 pessoas permanecem nas UTIs. Em 2019, foram 40.721 pessoas que perderam a vida no trânsito. Essa doença que está aí, já chega à cifra dos 60 mil, se estiver passando alguma coisa. Em poucos meses. Em poucos dias. Fizeram a lei seca. Não resolveu a educação no trânsito. Agora, devido a essa doença e o lockdown, reduziu um pouquinho. Porque as estradas estão mais vazias. Porque as pessoas estão ficando mais em casa. De sorte que o Brasil hoje é o 4º país do mundo em mortes por acidentes, segundo a OMS. As pessoas que usam esse jargão, fé em Deus e pé na tábua, banalizam a fé em Deus. Porque se elas levassem esse jargão a sério, nós teríamos uma outra história. Fé em Deus e pé na tábua é diferente de se tornar ou de se tomar posse dessa afirmação: o Senhor é o meu. Pronome possessivo é meu. Ele é meu. De sorte que esse jargão cai por terra
A não ser que as pessoas que tenham que fazer tal afirmação tenham o Senhor como único, soberano, verdadeiro, imutável, o meu pastor. O segundo jargão que eu queria citar para vocês, eu vou pedir ao presbítero Juarez que me dá uma sinalizaçãozinha aí, porque é muita coisa, falta 5, redução 4, 3, eu agradeço. O segundo jargão, meus irmãos, é que dizem assim: a voz do povo é a voz de Deus. Será? Será que a voz do povo é a voz de Deus? Esse jargão, lá desde o Éden, quando os nossos primeiros pais caíram, quando os nossos primeiros pais pecaram e desobedeceram a Deus, só era um casal que, por desobediência ao Criador, cometeram um grave pecado que até hoje a humanidade está sofrendo as sequências e as sequelas. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele indaga: porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se não fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. De sorte que esse jargão, a voz do povo é a voz de Deus, não traduz a verdade. Nós vamos ver algumas coisas nesta oportunidade. Preste atenção. Aquela mesma multidão, aquele mesmo povo que ovacionou Jesus dizendo glória a Deus, quando Jesus entrava em Jerusalém, jogando ramos e jogando folhas de palmeiras e de oliveiras, aquele mesmo povo que exaltou o Senhor, foi o mesmo povo que depois disse, diante de Pôncio Pilatos: crucificam, crucificam, crucificam. Então, meus irmãos, a voz do povo não é a voz de Deus. Afinal, o que é a voz de Deus? Moisés, ao passar 40 dias na presença desse Deus, ao descer do Monte Sinai, encontrou o povo lá embaixo, adorando um bezerro de ouro, para mostrar que a voz do povo não é a voz de Deus. Que muitos que dizem que a voz de Deus, a voz do povo é a voz de Deus, quando vão pôr a sua fé em exercício, em evidência, eles provam o contrário. Lá no livro de Êxodo 32, 17 a 20, Levítico 19, 4, o Senhor proíbe, o Senhor diz: não vos vireis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição, eu sou o Senhor vosso Deus. A voz de Deus não é a voz do povo. A voz do povo não é a voz de Deus. Pelo que nós vemos, pelo que ouvimos. E aí, meus irmãos, nós vamos ver que a voz do Senhor, lá no livro de Salmos, que aliás eu louvo a Deus, presbítero Juarez, porque nesta noite, sem você saber, eu ia ler esse salmo, nesta manhã, sem você saber, mas por uma providência de Deus e por confirmação deste sermão, que eu não sei quando eu vou parar, me perdoem, mas eu tenho que dizer isso, que até hoje eu estou aprendendo com essa primeira frase: o Senhor é o meu, pronome possessivo, que todos nós precisamos de tomar posse da fé nesse Deus único, soberano e verdadeiro. Quando nós depositamos a nossa fé nesse Deus verdadeiro, único e soberano, não precisamos de ter mais ninguém. Ele é todo suficiente. E aí, meus irmãos, nós vamos encontrar no Salmo 29, e eu vou pedir permissão mais uma vez para a gente ler, porque foi tão gostosa a leitura, Juarez, presbítero Juarez, que eu não posso deixar de passar isso aqui. Salmo 19, versículos 3 até os versículos 10. Preste atenção, foi lido hoje pela manhã, mas eu tenho que ler. Estava no meu sermão aqui.
sem linguagem, sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as palavras até os confins do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída desde a uma extremidade dos céus e a outra, desde a extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são verdadeiros e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos justos juntamente. Mais agradáveis são do que o ouro, sim, do que o ouro muito fino, mais doce do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me todos que são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grandes transgressões. Neste salmo que eu queria ler, o presbítero Juarez leu, foi o Salmo 129, aliás 29, que eu ia ler, e li o 19, que ele tem uma conexão. A voz do Senhor faz com que as corças deem cria, e essa voz que ele fala aí no Salmo 19, no Salmo 29, fala sabe de quê, irmãos? De que a voz de Deus, ela é ouvida pelos trovões. Os trovões. Por incrível que pareça, quando Deus entregou os decálogos a Moisés, lá no Monte Sinai, está no capítulo 19, versos 16 a 19, o Sinai fumegava, o Sinai estremecia, havia trovões, relâmpagos. Deus me deu o privilégio de experimentar isso em uma das nossas excursões. Durante 20 anos segundo afirmaram lá, não chovia no deserto, nem no Monte Sinai. Não chovia. E numa dessas excursões que nós fomos, foi debaixo de temporal, chuva torrencial, relâmpagos, trovões. Eu lembro que a irmã Cícera foi uma das que não teve condições de subir por causa da idade e da dificuldade de chegar até o topo do Monte Sinai. Mas ela ficou acuadazinha, escondida debaixo de uma pedra, de uma grande rocha, se amparando da chuva. Trovejava, relampejava. E eu tive uma sensação dos dias em que Moisés estava recebendo os decálogos, lá no Monte Sinai, em que fumegava o Sinai e estremecia. O nosso irmão Joacir estava comigo nessa viagem, estava conosco nessa viagem. Eu me lembro muito bem. E você está lembrado que o trovão ribombava, o ribombar do trovão ecoava nas montanhas do Sinai. Voz de Deus. Deus estava indignado com aquele povo que havia visto tantas proezas, tantos milagres, tantas maravilhas, e agora estava adorando um bezerro de ouro. Deus nos diz em sua palavra, a minha glória não darei a ninguém, não darei a outrem. Portanto, a voz de Deus, se a gente quiser filtrar, ela se manifesta através do trovão. Mas não é isso que a gente quer falar. Eu não quero aqui provar que o trovão é a voz de Deus. E aliás, muita gente quando vê trovões muito fortes e altíssimos, de alta potência, muita gente fica com medo, muita gente se esconde. Mas a voz de Deus, embora se manifeste através de um trovão, Paulo nos diz lá na carta aos Romanos, capítulo 1, verso 18 a 24, 28 a 32, que Deus se manifesta
através da criação, através da natureza, através de toda a criação de Deus. E ninguém se terá por inexcusável, ninguém terá desculpa de não ter conhecido esse Deus. E por haverem desprezado a crença nesse Deus único, soberano, supremo e verdadeiro, é que as pessoas chegam a adorar até ratos, como nas Ilhas Bombaim, na África. Eu conheci uma missionária numa das nossas viagens a um congresso de pastores lá na Coreia do Sul, e ela disse: eu trabalho em tribos aonde se adora ratos. E Paulo diz que os homens, por desprezarem a Deus, passarão a adorar répteis, quadrúpedes, e a gente vê isso se cumprindo hoje. Adoravam lá um bezerro de ouro. Hoje há uma multiforme de se adorar a Deus, quando essas pessoas dizem que a voz de Deus, a voz do povo é a voz de Deus. Paulo, escrevendo aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, nos diz que, havendo Deus outrora falado muitas vezes aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos tem falado através do seu Filho Jesus Cristo. E as pessoas não têm dado ouvido à voz desse Senhor. Portanto, a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus, Alessandra. A voz do Senhor requer de cada um de nós renúncia, quebrantamento, submissão, subserviência e, sobretudo, obediência, como Abraão. Ouviu a voz de Deus chamando, como Samuel ouviu: Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Interessante, meus irmãos, que muitos que dizem que a voz do povo é a voz de Deus, desobedecem-no, fazem coisas detestáveis, fazem e praticam coisas horrendas, horríveis, matam, estupram, cometem todo tipo de crimes, inclusive contra pessoas indefesas, a exemplo do aborto que está para ser aprovado, ainda está em pauta. A voz do povo, Alessandra, não é a voz de Deus. Se alguém que está me assistindo agora acredita, não alimente essa mentira, é um engodo. Davi só adorava ao único Deus supremo e verdadeiro, por isso ele declarou e usou o pronome possessivo: o Senhor é o meu pastor. Lembram-se da experiência de Raabe, a prostituta, que eu comentei aqui? Está lá no livro de Josué, capítulo 2, versos 9, 10, 11 e 12. Quando ela ouviu falar que o povo hebreu estavam chegando para tomar posse de Jericó, aquela mulher disse: nós temos ouvido falar do Deus que abriu o mar, do Deus que vos deu os inimigos de Israel, onde pisasse a planta do vosso pé, essa terra vos seria dada por possessão. E essa mulher diz lá no livro de Josué: nós estamos alarmados, estamos apavorados, porque sabemos que esse Deus vai chegar aqui. E ela fez aquele pedido, Raabe, a prostituta, para que fosse guardada de serem destruídas, ela e sua família. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti, por